Fala galera da Rádio Botafogo, Indiano falando, e tá no ar mais uma edição do nosso Diário da RB. Hoje pra gente falar a respeito de tabela do Campeonato Brasileiro, porque afinal o Botafogo está a exatos 2 pontos da zona do rebaixamento por mais um insucesso dentro de casa, a última derrota contra o Bahia no sábado passado e a vitória do Ceará ontem contra o Cruzeiro fora de casa fez com que o time do Ceará subisse na tabela. Hoje o Ceará ocupa a 14ª colocação e o Botafogo está a exatos 2 pontos. Quem abre a zona do rebaixamento é o Vitória. O Vitória tem 33 pontos. Portanto, hoje eu vou fazer uma edição do Diário da RB falando a respeito de tabela, já que nós temos 8 confrontos restantes, né? O Botafogo joga sábado diante do Atlético Paranaense fora de casa e passei a acompanhar também os confrontos dos outros adversários. A gente sempre pede a Deus que o Botafogo sempre faça a sua parte e não dependa de ninguém. Mas sinceramente, você acredita que o Botafogo não vai depender? Analisando a tabela dos nossos adversários, a gente vê que algumas coisas aqui podem se complicar. Vamos primeiro analisar a nossa. O Botafogo joga sábado diante do Atlético Paranaense e vai fazer 2 confrontos em casa. Vai enfrentar o Corinthians na outra semana e depois o Flamengo. Logo depois o Botafogo enfrenta a Chapecoense, o Internacional em casa, enfrenta o Santos fora e encerra a participação no Rio de Janeiro enfrentando o Paraná. Encerra então o Campeonato Brasileiro fora de casa enfrentando o Atlético Mineiro. Para que, em outras palavras, o Botafogo não dependa de ninguém, é necessário que o Botafogo pontue fora de casa e vença principalmente 3 confrontos que, na minha opinião, são confrontos decisivos. Eu não coloco o confronto contra o Paraná. Eu acredito que o Botafogo possa sim vencer o Paraná, mas os outros 3 confrontos diante do Corinthians e diante do Flamengo e do Inter, que são 2 times que lutam pela parte de cima da tabela pelo próprio Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo não fizer esses pontos dentro de casa, vai se ver obrigado a pontuar fora. E aí nós já começamos a nos preocupar com a partida de sábado. O adversário é o Atlético Paranaense e é um time enjoado pra caramba, que muito dificilmente perde em casa, mas que o Botafogo vai precisar pontuar. Então, se formos analisar fora de casa os nossos confrontos, temos a Chape, temos o Santos e o Atlético Mineiro. Hoje o que nós temos apresentado não é nada bom. Mas vamos contar que pelo menos as vitórias em casa elas sejam necessárias, principalmente contra Corinthians, Flamengo e Internacional. O Corinthians luta pela parte de baixo, o Flamengo e o Inter lutam pelo campeonato. O Botafogo vai ter que fazer algo que ele não fez nesse Campeonato Brasileiro ainda. Emplacar uma sequência, mostrar um bom desempenho dentro de casa e principalmente convencer a nossa torcida. Analisando agora os confrontos dos nossos outros adversários, uma coisa que me preocupa, e eu acredito também que preocupa você, torcedor alvinegro, é que dos times que estão atrás da gente na tabela, nós temos um fator curioso. Por quê? Ceará, Vasco, Vitória e a Chapecoense jogam em casa na próxima rodada. O Ceará enfrenta o Atlético Mineiro, o Vasco faz o confronto contra o Internacional no Rio, a Chape faz um confronto direto com o América Mineiro e o Vitória pega o São Paulo. Embora a gente analise que nos outros times postulantes ao rebaixamento ocorram confrontos diretos, assim como nós vamos enfrentar a Chapecoense e o Paraná, acredito que o Paraná é um dos candidatos já rebaixados. Mas o Botafogo enfrenta a Chapecoense, o Ceará, por exemplo, vai enfrentar o Vasco na última rodada do Brasileiro, vai enfrentar o Paraná, vai enfrentar o Bahia e vai enfrentar o Sport. Já o Vasco, ele tem somente o último confronto diante do Paraná, que é fora de casa. E aí, com grandes chances de já ter definido alguma dessas situações. Ou o Vasco, ou o Vasco ou o Ceará, já consolidados no rebaixamento ou não. Já a Chapecoense, como falei, joga em casa, enfrenta o América Mineiro, ela só vai fazer confrontos diante
contra o Botafogo. A gente enfrenta a Chapecoense quase no final do campeonato. Eles enfrentam o América, o Bahia, enfrentam o Santos e depois enfrentam a gente. Depois eles enfrentam o Sport. Ou seja, eu vou falando a vocês que vários dos nossos adversários, eles vão fazer confrontos diretos, que pode ser benéfico para a nossa situação. O Vitória também faz isso. O Vitória encara o Paraná, faz o clássico contra o Bahia e o Sport. Essa sequência. Mas o que a gente quer, o que a gente deseja, é que o Botafogo não conte com os outros adversários. Portanto, volto a falar, é primordial que o Botafogo vença em casa e que principalmente o Botafogo vença times que estão na parte de cima da tabela. Que vença o Flamengo e que não se intimide diante do Internacional. Tá certo? Galera, a gente torce, a gente gostaria muito de fazer lives mais animadas, mas entende-se que o momento não é bom. O que você achou? Dá o seu curtir, se inscreve no nosso canal, principalmente no YouTube, ativando as notificações e sempre acompanhe a nossa programação. Todo dia uma edição do Diário da RB, beleza? Fique com Deus, um grande abraço e que possamos vencer o Atlético Paranaense no sábado. Fui!